Oi, galera. Nós vamos entrar agora nos detalhes da divisão por quartil e o cálculo interquartil. Olha, aqui eu tenho um caso aplicado do cálculo do quartil. Nesse caso, eu tenho o RH de uma empresa que precisa saber a dispersão do salário da maioria da equipe, sem que tenha os salários que estão em Outlier interferindo na conta. E mesmo que a empresa não tenha feito esse pedido, salário é uma coisa muito mais variável do que os minutos de entrega. Os minutos de entrega, se não tiver nenhuma grande exceção, é mais concentrado mesmo, são mais parecidos. Se estão focados em uma região, coisas do tipo, seria tem alguma segregação. Quando a gente fala de salário, eles podem variar muito. Então, a gente já fez o nosso cálculo de média e mediana e viu que elas estão diferentes. Então, a gente parte desse princípio. Pode ser que os minutos da entrega sejam diferentes também. O que vai basear é um pouco desse contexto, mas muito mais o cálculo de média e mediana. Nesse cálculo aqui, olha, eu tenho um conjunto de dados que está 1,5 é R$ 1.500. Está tudo em unidade de mil. E aí eu tenho o conjunto de dados, que está todos aqui, e tenho a média entre eles, que é 7,9, a mediana, que dá 2,5. Então, já vê aqui que tem uma média totalmente diferente da mediana, então eu falo, meu, esses dados estão muito dispersos, tem alguma coisa que está elevando a minha média. O desvio padrão de 15.000 e a diferença interquartil de 1.000. Olha só, isso que é que eu quero que fique bem evidente. Se a gente usasse o cálculo de desvio padrão nesse caso, a gente teria uma visão muito distorcida, porque a média está muito interferida aqui. Quando a gente dá um zoom nos números, a gente vê que eu tenho um salário de 50.000 que está mudando toda o conjunto de dados e a maioria deles tem aqui de 3.000, 2,8, 2,5. Então, a condição estatística para esse caso é que, deixa eu voltar, a média de 7,9 é muito maior que a mediana. Isso é um sinal de alerta de assimetria ou outlier. É, então, vamos dar uma olhada como que se comporta e qual é o tipo de visão que a gente é mais comum ver quando se trata do cálculo de quartil. Tem um gráfico que chama box plot, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra todo esse conjunto de dados. Ele é um gráfico que ele não é tão comum de ser usado no dia a dia, porque ele precisa de um entendimento prévio. Então, você tem que, se você for usar, tenha ou pare para explicar, ou as pessoas têm que ser mais ligadas à estatística. Eu vou traduzir ele para a gente começar a entender. Ele traz um pontinho, que é onde está o outlier, que é esse número longe, e aí dá para ter uma noção do quão longe está, e nesse caso, ele está tão longe que ele até distorce o gráfico, deixa tão pequenininho onde o dado está concentrado, que eu fico sem uma visão de como que é. Então, eu ampliei essa parte, tirei o outlier só para poder explicar para vocês como que funciona o gráfico. Então, ele pega e a parte superior da caixa vai ser o terceiro quartil. Onde tem um risquinho vai ser o segundo quartil, que é a mediana. E o primeiro risco da caixa é o primeiro quartil, 1,8. Então, se eu ver, vendo o gráfico mesmo, eu vejo 1,8 aqui, aqui o meinho, aqui tem 2,1, o próximo é 2,4, então eu vejo 2,3 e o terceiro aqui 2,8, ó, um pouquinho acima do 2,4. E aqui é o limite superior, ele diz onde está os meus dados, qual é o limite que ele chega. Então, eu tenho aqui dentro.
O meu máximo é 2,8, mas eles, antes do outlier, eu posso chegar até a 3. Então, ele sobe um pouquinho a mais aqui do 2,7 e ele te mostra como que tá essa distribuição para como que até onde eu tenho dado sem que seja esses fora do padrão. Aqui, olha, tá no 1,5. Então, eu consigo ver várias medidas nesse gráfico. E aí eu trouxe o caso aqui de, do mesmo jeito que nós fizemos no dado do desvio padrão, aqui eu tenho como que fica no quartil. Aqui é o cálculo que nós já fizemos. Então, aqui eu já tenho segregado. Ó, eu tenho um conjunto de dados, e aí eu tenho o meu dado do meio, que aqui é um número par, então eu divido os dois números, somo os dois e divido por dois. Aí eu vejo a metade da metade. Aqui eu já vou ter cinco números, então eu tenho um ímpar, que vai ser o 2,8. E aqui a mesma coisa para o lado esquerdo, e eu tenho uma medida de 1,8. Ah, o cálculo do interquartil é essa concentração, um menos o outro. Então eu tenho o Q3 menos o Q1. Então eu tenho o tamanho da variação aqui dentro. Então eu posso afirmar que a minha concentração está entre o salário de 1,8 a 2,8. Então, é muito diferente do que eu dizer sobre o desvio padrão, que dizia que meu salário estava entre. Eu ia aplicar esse desvio, mas aplicando ele, imagina a diferença da média, que está 7,8, 7,9, desculpa, mais 15. Então, daria um salário totalmente distorcido, que não é a realidade da minha equipe. Então, para vocês terem mais claro como que fica a diferença, como que é focado o quartil, eu trago aqui como que é essa divisão para ficar bem evidente. Olha, o meinho aqui do Q2, o meinho aqui do Q2. Eu paro para analisar entre o Q1 e o Q3, que é 50% dos meus dados que estão mais concentrados. Então, é isso, galera, o cálculo dos quartis.